Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Rússia intensifica ataques na Ucrânia e observadores acusam o uso de bombas de fragmentação. Tipo de munição é vetada em dezenas de países por ampliar alcance de danos e multiplicar riscos e ferimentos e mortes. No valor econômico, Suíça decide congelar ativos de russos, inclusive de Putin e do primeiro-ministro da Rússia. Conforme dados do Banco de Compensação Internacionais, residentes russos têm cerca de 24 bilhões de dólares depositados em bancos suíços. E por fim, o Globo, Prefeitura de São Paulo, ilumina símbolos da cidade com as cores da Ucrânia. Em solidariedade às vítimas da invasão militar russa, efeito foi visto na sede da Prefeitura e em diversos pontos da cidade. E ainda falando sobre o assunto, a Ucrânia e Rússia encerraram as conversas agora há pouco. Segundo o site de notícias russo, haverá uma segunda rodada de negociações depois que os representantes dos dois países voltarem às devidas capitais. Enquanto decisões são tomadas pelos donos do poder, pessoas estão sofrendo nas ruas e nos abrigos. A Agência da ONU para Refugiados informou que o conflito na Ucrânia já forçou 500 mil de pessoas a fugir do país. A Polônia recebeu a maioria deles, cerca de 281 mil. Só no domingo, os guardas de fronteira informaram que quase 100 mil pessoas chegaram ao país procedentes da Ucrânia. Mais de 1,5 milhão de ucranianos já viviam em território polonês antes da ofensiva russa. Agora, a população se organiza nas redes sociais para arrecadar dinheiro e medicamentos, oferecer abrigo, refeições, trabalho ou transporte gratuito para os refugiados. Países como Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia também receberam um grande número de pessoas. A agência da ONU informou ainda que 34.600 ucranianos buscaram refúgio em outros países europeus mais afastados da fronteira, como este adolescente que chegou à Alemanha com a mãe e o irmão. Realmente espero que nosso exército consiga lidar com isso. Acredito neles de todo o coração. E acredito fortemente que vamos voltar para casa em segurança e que todos estão lutando pelo nosso país. A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Os homens ucranianos entre 18 e 60 anos em idade de combate foram proibidos de deixar o país para lutar contra a invasão russa. E o presidente Jair Bolsonaro optou pela neutralidade do país sobre a invasão russa da Ucrânia e disse que o conflito deve chegar a uma solução em breve. Acompanhe. Em entrevista à assessoria de imprensa do gabinete do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil vai manter uma posição de cautela sobre a invasão russa à Ucrânia. Ele disse que ninguém é a favor de guerra em lugar nenhum do mundo e que o voto do Brasil em resolução da ONU sobre o conflito entre os países é livre e com equilíbrio. Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sério no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. O presidente lembrou ainda da conversa de mais de 2 horas que teve com Vladimir Putin sobre o conflito e questões comerciais, dentre elas a importação de fertilizantes pelo Brasil e do nosso comércio. Mas preferiu não entrar em detalhes do que foi dito por Putin sobre a Ucrânia. Bolsonaro demonstrou otimismo e disse que espera que os países da OTAN não potencializem o problema que está para ser resolvido. E o Brasil voltou a condenar na ONU a invasão da Ucrânia, apesar da neutralidade sugerida por Bolsonaro. A Assembleia Geral faz reunião extraordinária neste momento para debater saídas para o conflito iniciado pela Rússia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres,
pediu na abertura da sessão o fim da invasão russa no território ucraniano. Ele disse que a soberania ucraniana tem que ser respeitada. Afirmou ainda que a guerra é uma crise regional, mas com implicações a todos, e ainda condenou a declaração de Putin, afirmando que as forças nucleares do país estavam em alerta. E mudando de assunto, o relatório publicado nesta segunda-feira por especialistas climáticos da ONU apresenta um panorama das duras consequências das mudanças climáticas, para as quais a humanidade não está preparada. Essas são as principais conclusões do painel intergovernamental de especialistas sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC. Os efeitos se tornaram uma realidade para cerca de 3,5 bilhões de pessoas, deixando quase metade da população mundial muito vulnerável. A temperatura do planeta aumentou em média 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. Isso gerou a extinção de várias espécies de animais, o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, mortes por calor e seca, além da perda de colheitas e de populações de peixes. Mas este é apenas o começo. Com um aumento de 1,5 graus Celsius, entre 3% e 14% das espécies terrestres poderiam desaparecer e o número de pessoas expostas a doenças como a dengue aumentaria em bilhões. Ultrapassar este número, mesmo que temporariamente, teria consequências irreversíveis em alguns ecossistemas fundamentais, como os recifes de coral, os glaciares de montanha e as calotas polares. Hoje, as medidas que podem ser tomadas para limitar ou se preparar para as consequências das mudanças climáticas são o principal tema do relatório do IPCC. O painel alerta que o mundo não está pronto. O aquecimento acontece em um ritmo mais acelerado do que as ações para reduzir as consequências. Além disso, no ritmo atual de planejamento e implementação da adaptação, a lacuna entre o que é necessário e o que é feito continua aumentando. E antes de encerrar, uma matéria um pouco mais leve. Olha só, um hotel 5 estrelas lançou um restaurante futurista e oferece aos hóspedes uma experiência bem diferente para combater o coronavírus em meio à pandemia na capital do Japão. Antes da inovação, o hotel tinha uso limitado de espaços de refeições para hóspedes como uma medida de proteção contra a propagação do vírus, mas idealizou as lanternas para oferecer os serviços comuns e fornecer espaços onde as pessoas pudessem comer sem usar máscaras. Os hóspedes do hotel, que pagam 30 mil ienes, que equivalem a R$ 1.490, podem convidar outras pessoas de fora para jantar com as divisórias. A utilização do serviço Jantar Lanterna está limitada a um grupo por dia. De acordo com a gerente de relações do hotel Lee Jeong-ju, a experiência de jantar com a lanterna tem sido popular entre os hóspedes, além de continuar oferecendo o serviço como parte das medidas sanitárias para combater o coronavírus. O designer sanfonado da lanterna combina bem com o estilo do nosso hotel, além do espaço de refeições permitir que os nossos hóspedes movam os braços com mais liberdade enquanto desfrutam da refeição, explicou Jeong-ju. Após um pico de infecção causada pela Ômicron, um quase estado de emergência permanece em vigor na maior parte do Japão, com restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes e viagem entre diferentes localizações. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 6h30 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.